Ok. Boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, a presença do Hussein Aboubakr Mansour. A gente só vai compartilhar um minuto o vídeo que nós estamos fazendo agora nas plataformas digitais. Um segundo só. Hussein, I can't tag you. I don't know why. I can tag myself. Okay. Ok, posting. Ok, boa noite a todos. Estamos agora ao vivo na página do StandWithUs Brasil e na minha página pessoal, André Lajst, para conversar com essa incrível pessoa que é o Hussein Aboubakr Mansour, que está aqui conosco diretamente agora, nesse momento, de Los Angeles. Welcome, Hussein. Thank you for joining us. I'm going to read your CV in Portuguese, so people will know which an amazing human being you are, and we are extremely honored that you have the time to talk to us and to talk to the Brazilian people and the followers of StandWithUs in Brazil. Então, eu falei ao Hussein que nós estamos extremamente honrados de poder conversar com ele. O Hussein trabalha no StandWithUs nos Estados Unidos, na organização educacional StandWithUs, uma das maiores organizações educacionais do mundo. Aboubakr nasceu em 1989 no Cairo e recebeu uma educação religiosa tradicional, cercado por um forte antissemitismo. Sonhava em se tornar um jihadista no passado e participou dos protestos da Primavera Árabe em 2011. Logo depois desses protestos, buscou asilo político nos Estados Unidos. Ele vai contar toda a história. Durante a sua juventude, observou a crescente radicalização da sociedade na qual vivia e lutou pelo direito de viver livremente. Hoje é um cidadão americano que serviu no Exército dos Estados Unidos, se tornou professor da língua hebraica no Defense League Institute, da Califórnia. Atualmente advoga pela paz e pela educação. Vocês escutaram bem, o Hussein é fluente hebraico. Eu vou fazer até um teste com ele agora. So I said that you speak Hebrew, and in order to prove to the people, מה שלומך, Hussein? הכל בסדר? בסדר גמור, בסדר גמור. מאוד שמח להיות פה איתך היום. אנחנו שמחים גם. Então eu perguntei para ele se tudo bem com ele. Ele está muito honrado de estar e muito feliz de estar conosco hoje. O Hussein fala hebraico fluente. Ele deu aula de hebraico para estudantes americanos, tanto do StandWithUs como para o próprio exército americano. Hussein, I would like to start our talk today because about your book. Let's start from the end. I know that you have a lot of stories to tell, but you did a book about yourself, and you called the name of the book Minority of One, which means that you were really alone up to most part of your life. You were pretty alone, and you were going against the wind all the time. How was this experience of writing this book in a moment that you are already not alone anymore? And then I'm going to translate. Eu perguntei para o Hussein o seguinte: ele escreveu um livro recentemente chamado Minoria de Um. E eu perguntei para ele por que ele escolheu esse nome. Obviamente, por ele provavelmente se considerar que ele o tempo todo foi contra a maré. E o tempo todo ele provavelmente deve ter se sentido completamente sozinho, boa parte da vida dele até os últimos anos. E hoje em dia, como é que ele se sentiu escrevendo esse livro no momento que ele não é mais sozinho? Yes, please. Thank you, André. Well, I would say it was both very difficult to write the book and to live a lot of
difficult times that I went through in my life, but it was also very therapeutic. Ok, ele se sentiu que isso foi muito terapêutico, ao mesmo tempo ele se sentiu que isso era uma... You said in the beginning that was very alone, but very therapeutic. Yeah, very difficult. Muito difícil, muito sozinho, porém muito terapêutico escrever o livro. Yes. And I felt that I needed to tell that story because I knew that there are a lot of people who feel the same way. There are a lot of people who find themselves in a reality which they don't agree with. And I felt that it was important for me to tell that story so people know that they are not alone. Yeah. Ele falou que existem muitas pessoas que vivem nesse mesmo, que viveram o que ele viveu e que vivem ainda o que ele viveu, de não concordar com a realidade que elas vivem e de que elas realmente, às vezes, não têm coragem de escrever. Então, ele queria também incentivar essas pessoas a poderem também sair e mostrar o que realmente elas pensam, o que realmente elas sentem, e de que elas não estão sozinhas. I wanted to tell that story because also I wanted people to understand, some of the problems that exist today in the Arab world and in the Middle East. Of course, focusing on the issue of anti-Semitism specifically because I do care about Israel and I do care about the Jewish people, despite that I'm not Jewish and I'm not Israeli. But nevertheless, I believe in truth. And I believe that nobody deserves this amount of just senseless, irrational hatred. Então, ele realmente se importa muito com as questões relacionadas à verdade. Ele não é judeu, ele não é israelense, como eu li para vocês. Ele nasceu numa família muçulmana no Cairo, ele é árabe muçulmano. Mas ele acha que não existe nenhum senso e nenhuma lógica para tanto ódio e tanto preconceito como ele vê hoje em dia. E ele acha que o mais importante é combater isso com a verdade, com fatos. So I wanted to take you back from before the year 2000, before the Intifada, before the 9/11. I wanted to take you back to your early life. What was the first thing, the really first moment that something changed? Eu perguntei para ele que eu queria trazer ele para trás dos momentos que tudo mudou, porque tudo mudou e teve vários momentos que ele passou no Egito, na segunda intifada, durante a segunda intifada nos territórios da Cisjordânia e de Gaza e Israel, antes de 11 de setembro, voltar para os anos 90 e qual foi a primeira moeda, a primeira agulha que cutucou ele, que fez ele começar a se questionar. Yes, please. Well, actually, I would say before that age, there was nothing really that was changing. I was just growing up. I was just going to mosque. I was just going to school. And I was hearing the stories and the lessons and the kind of the common wisdoms that everybody else is hearing and believing in. And I was just learning how, just like people do, learning how to build my identity around those stories. And when it came to Jews and Israel, as you can imagine, the stories were quite bad about how Jews are evil, Israel is evil, and all of that. So there was nothing, I would say, in Arab terms, it was business as usual. I was just learning the same thing like everybody else and believing it. Então, ele, na verdade, antes disso, ele era um rapaz normal, indo para a mesquita, indo para a escola, aprendendo os horizontes comuns para todos, muito mainstream, onde ele nasceu, onde ele cresceu, e relacionado isso a Israel, obviamente, era muito ódio a Israel, muito ódio a judeus, como os judeus são maus, como Israel é mau, e ele cresceu aprendendo e acreditando nisso. So what happened? What changed? When was the moment that changed? Well, it started, of course, it started from after the second Intifada, after 9/11. The whole world was, very, very different. Media in the Arab world was
very incendiary and inflammatory. You know, there is a war in Iraq, war in Afghanistan, the second Intifada. So there was a lot of emotional mobilization that I got affected with. And I wanted to be part of this battle. I wanted to fight this Jewish villainy that wants to destroy our world. So I think that was the first decision that really started my journey, is actually to fulfill, you know, my role, my duty as an Arab Muslim, and to just, you know, take part in this battle against the Jewish evil. Yeah. So, então ele estava durante a segunda intifada, depois de 11 de setembro, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, o mundo pegando fogo, protestos por todos os lados, mortes, pessoas morrendo. Então ele estava convencido de que ele queria realmente preencher esse papel de um árabe muçulmano num país árabe e de se tornar um jihadista e de se tornar um combatente e de lutar essa guerra contra o inimigo judeu ou contra o inimigo chamado Israel e contra o inimigo chamado Ocidente. Yes. And I started that journey still from the point of departure was all of the assumptions that exist in the Arab culture that are basically just anti-Semitism on steroids about, you know, the inherently evil nature of Jews, that the villain nature of the state of Israel, and the necessity of its destruction. So I started from those assumptions, and that led me on a path to teach myself a lot about those people that I hated so much, and that ended up transforming me completely. Yeah. Ele partiu de algumas premissas, as premissas da educação que ele teve desde a infância a respeito da natureza do mal de Israel, da natureza do mal dos judeus, da natureza do mal dessas pessoas que fazem tão mal para a sociedade dele. Ele partiu dessas premissas que fizeram ele se sentir desse jeito, com tanto ódio, com tanta vontade de lutar contra esse inimigo comum que todos os árabes e todos os muçulmanos aprendem em países árabes, ou pelo menos a maioria deles, infelizmente, em escolas, em outros lugares, pelo menos no Egito, naquela época, o mainstream da educação é essa. E aí ele começou realmente a se educar para poder aprender sobre o inimigo que ele queria combater, e terminou que ele descobriu que, na verdade, não era nada disso. So you ended up learning about your enemy, and you discovered that your enemy is not your enemy, right? Eu perguntei para ele que ele acabou se educando a respeito do seu inimigo, e ele descobriu que o seu inimigo, na verdade, não era o seu inimigo de verdade. Yeah, that's a good way to put it. I actually discovered that, as often the case is, that I was my own worst enemy. I discovered that basically me, and sadly millions of others, are living in a fantasy, in a fairy tale, where there are supervillains and demons in flesh, and we're engaged in this, you know, eternal battle between good and evil. And I discovered that it was nothing but pure fiction, that nothing but a fairy tale. And that was a really, really hard and cruel something to discover about your world, especially in such a young age. Which age you were? I was about 17 at the time. When you discovered, okay. Então ele acabou, ele disse que essas pessoas, milhões de pessoas, acreditam numa fantasia, que essa guerra entre o bem e o mal, o puro e o não puro, todas essas teorias de conspiração, e ele começou a descobrir que isso, na verdade, era tudo falso. E é muito frustrante, chocante, forte, emocionalmente falando, descobrir que, na verdade, tudo aquilo que ele aprendeu até os 17 anos não era falso. Yeah, so in that point was 2007, you were 17, it was the start of YouTube, you said in the documentary, and then you started to learn about Israel and about Israelis and about Jews, and you started actually to feel connected in a certain way. Eu perguntei para ele que em 2007, quando ele tinha 17 anos, ele começou a descobrir essas coisas. Na verdade, ele começou a aprender cada vez mais sobre judeus e Israel e sobre hebraico. E ele começou a descobrir muitas coisas em comum, na verdade, entre os judeus e muçulmanos, entre Israel e o Egito, e por aí vai.
Exactly. So, and this actually is a testimony to the amazing and profound transformation the internet has brought to the world. When YouTube came about, of course, that opened this whole new world of just videos from about everywhere in the world. And I was obsessed with Israel specifically. So I started for the first time, like, to have all of these close actual looks onto, Israeli TV, Israeli society. And I discovered that reality is very, very different than I thought. That Israelis are, it's a civilized society. They don't teach their children the amount of hatred that I see in my society. And that just showed me the huge gap between Israel and a lot of other countries in the region. Então ele começou a verificar que realmente Israel não educa as suas crianças para a violência nem para o ódio, e bem diferente da sociedade que ele cresceu e outras sociedades de países árabes no Oriente Médio, infelizmente, que educam as suas crianças para odiarem Israel ou judeus, e outras sociedades também. E ele começou a ver realmente que Israel tinha uma sociedade decente, que ele estava numa sociedade não decente, de que estava ensinando, na verdade, o ódio. Let me expand on that. So why you think that the Arab societies, and then I'm going to make a little pause in your own story and ask you about the Arab world. Why is so much hatred? Why is so much racism actually against Jews? And I also understand, I wanted to, if you like to expand, it's not just against Israel, it's against Jews itself, it's against the religion, it's against the people, the Jewish people, not just in Israel, but around the world as well. Why we see this kind of anti-Semitism coming from Arab world? Why is so big this enterprise of getting people to hate Israel since Israel was created until now? And if you want, let's start with that, and then we can expand after the peace agreement with Egypt. Eu perguntei para ele, fazendo uma pausa na história dele, por que ele acha que a sociedade árabe em geral, né, no mundo árabe, nos países árabes, não na sociedade árabe, porque tem sociedades árabes extremamente avançadas em outros países, que não educam seus filhos a odiar os judeus, mas nos países árabes especificamente, no Egito, na Síria, a gente conhece, em alguns países árabes do Golfo, em outros países na África, no Marrocos, talvez até na Tunísia, na Argélia, existem países que educam seus filhos para odiar os judeus e Israel, mas não só Israel, os judeus também, porque os judeus são vistos como algo não puro, como algo do mal, como algo do diabo, por exemplo, como a gente vê em várias charges em jornais provenientes daquela região. E por que ele acha que isso... eu perguntei, por que ele acha que isso existe? Yes, please. It's a very complicated question, and it will take a very complicated answer that will touch on a lot of different things. So I'm going to try to cut it into pieces so I can make it easier for you to translate. Thank you. Do you want to translate this or no? Ele falou que vai fazer várias divisões para poder dar tempo de a gente conseguir encontrar formas de dividir os pensamentos e assim eu consegui também ter a habilidade de poder traduzir, porque eu estou traduzindo ele ao vivo e eu preciso lembrar de tudo que ele está falando. Yes, please. So there are structural and ideological reasons that have to do with the Arab society itself, and there are reasons that has to do with the Arab view of the Jews specifically. So the first, ideological and? Structural and ideological. Ok, tem questões estruturais e ideológicas que tem a ver com a sociedade árabe em relação aos judeus, relations to the Jews, right? The structures and ideological relations with Jews, and the second part? No, those are two parts. One of them is structural, ideological about the Arab society itself, and the other one is relationship to the Jews. Uma é a questão da estrutura ideológica da sociedade árabe em relação a ela mesma, e a outra em relação aos judeus. Yes. So for the first part, we can first try to understand the circumstances or the conditions of what we call today the Arab world.
The Arab world is very collectivist. It's not a society that is built upon individuals. It's built upon groups and families. Então, a primeira coisa para entender em relação à estrutura do mundo árabe é que o mundo árabe, a estrutura do mundo árabe é muito coletivista, não foi construída de forma individual, e sim foi construída de forma a enxergar de uma forma coletiva, famílias, grupos, etc. e tal. Yes. This collectivist, brutal collectivism, really pushes a very, very high level of conformity on all people. I mean, there are Arab states today where the citizens practically wear a uniform every day. Então, esse coletivismo que ele chama de brutal, pela essência e pela forma como ele é feito, faz com que as pessoas precisem necessariamente, essencialmente, participar desse coletivismo até de forma forçada. Como ele disse agora, tem países árabes, um país árabe, que os seus cidadãos precisam, na prática, usar uniforme. Yes, please. Now that level of conformity and that level of strict, almost forced idea of unity that's not real. We know that it's not true. We know that Arab countries fight each other about all the time. And one of the best ways to maintain it is to have a common enemy, is to have a scapegoat. Então, toda essa conformidade, toda essa parte de se unir em torno de uma unidade única, e ele falou, a gente sabe que os países árabes lutam entre eles e tem discordâncias entre eles, mas para poder utilizar essa conformidade, essa união, eles precisariam ter um inimigo em comum entre todos eles. Yes. Now, the second part has to do specifically with division from Arabs to Jews. And of course, part of it, of course, is anti-Semitism that exists in some of the religious beliefs themselves. Então, existem a relação dos árabes em relação aos judeus. Então, a primeira coisa é o antissemitismo na religião. You're talking about antisemitism in the religion? Yeah, in the religious beliefs. In Islam itself? Yeah. Em crenças religiosas islâmicas específicas, existe antissemitismo contra os judeus, em algumas partes ou algumas interpretações. Yes. And also, it has to do with the history of Arabs and Jews that historically was characterized by almost unchecked, complete power and control in the hands of the Arabs and complete subjugation of the Jews. So part of this also is the repulsion from the idea of Jewish power. Então, a segunda parte é a questão de que, historicamente, os árabes sempre dominaram os judeus em relação ao poder político de 1000 anos, 1200, 1300 anos para cá, e essa repulsa por judeus terem poder e poderem, por exemplo, esse poder chegar numa possível soberania. There's only one last element, and that one is actually modern, that is European influence. So when modernity or modern Europe started to interact with the Arab world, the most attractive ideas to the Arabs were ideas that were coming specifically from Germany and even Italy. So a lot of Nazi and fascist ideas and even communism, we know that Arabs were never truly attracted to liberal democracy, but they were attracted to other Western ideas, Nazism, fascism, communism. And with those ideas also came a lot of modern European anti-Semitism. Então, a segunda parte é a relação que vem com as ligações que existiram entre a Europa e o Oriente Médio após a Primeira Guerra Mundial, after World War I, right? When Europe started to arrive in the Middle East. Então, essa interação com a Europa trouxe ideias europeias novas, só que como a sociedade árabe, como ele falou no começo, ela é muito conservadora em vários aspectos, então eles se não atraíam tanto com as ideias europeias, ou pelo menos as ideias ocidentais de liberdades e de democracias liberais e liberdades individuais, mas eles sim se atraíam por ideias europeias como fascismo, nazismo, comunismo, que eram ideias mais radicais, mais totalitárias, que são também ideias europeias, e acabaram assim atraindo para si
o antissemitismo europeu, que vem dessas três ideologias radicais, como nazismo, fascismo ou comunismo. That's it. So then you explain why you have a lot of anti-Semitism in the Arab world. I want to ask you a question. There is a book called Catch 67. I don't know if you heard about it, but he tells a story about the left and the right and the 67 legacy, the 6-day war, not regarding with Egypt, but regarding the conquest of Israel of the West Bank and Gaza, which is the problematic situation that we have until today. And he says that there is a feeling of Jews being afraid of Arabs because of terrorist attacks, of Israelis being afraid of Arabs because of terrorist attacks, but also a more old fear that comes from anti-Semitism at all. And so Jews were persecuted many years, and this is another group of people that persecute Jews. So there is two types of being afraid of being Jew and being afraid for being Israeli. And in the other side, you have the Palestinians. So the Palestinians don't like the Israelis because of the situation, because the foundation of Israel, the Nakba, the flow of hundreds of thousands of refugees and stuff like that, but also because in another kind of hate, which is the Western society. So he says in the book that the Islam was a dominant and a very developed ideology 1,000 years ago when Europe was in the Middle Ages, fighting wars, and Islam was a very shining and in the golden ages with medicines and literature and other stuff. And then when modern Europe started to raise itself with navigation and other stuff, Europe has this kind of actually conquer the eastern part of the world and actually humiliate Islam or the Arabs. And this kind of humiliation is what they feel about the Israelis. So they don't like the Israelis because they feel humiliated, and they feel humiliated also because Israel is a Western enterprise in the middle of the Middle East. So now I want to ask you if it makes sense, and if you have an example to give about these examples. Então eu perguntei para ele que tem livro a respeito da Guerra dos 6 Dias, chamado Impasse 67, que também está à venda na Amazon aqui no Brasil já, Impasse de 1967, que o autor do livro fala sobre os medos dos dois lados, de Israel e dos palestinos. Então, os israelenses têm medo dos palestinos por causa de ataques terroristas, e também têm medo de antissemitismo, e os palestinos terroristas, não todos, a minoria, eles perpetuam esse tipo de antissemitismo, que é o ódio aos judeus, e isso traz aos judeus aquela lembrança do antissemitismo velho, de perseguições e expulsões de diversos países, de diversas mortes e pogroms que já existiram ao redor do mundo, que culminou no Holocausto. Então, são dois tipos de medo, um mais atual e um mais antigo. E, ao mesmo tempo, os palestinos, que são árabes, eles se sentem humilhados pelos israelenses por causa de todas as guerras que Israel ganhou e todas as coisas que eles passaram, bem ou mal como sociedade. E eu não estou entrando aqui no mérito político de quem está certo e quem está errado, mas eles se sentem humilhados, mas também tem a humilhação que eles sentem por causa do fato de eles enxergarem Israel como um bastião ocidental no meio do Oriente Médio, e eles se sentem humilhados porque no passado, há 1000 anos atrás, o Islã era muito mais desenvolvido do que o Ocidente, quando a Europa ainda estava na Idade Média, mas depois a Europa passa o Islã e passa a ser o poder dominante no mundo inteiro, conquistando e talvez eventualmente até humilhando esse sentimento de honra e de orgulho que o Islã tinha e passou a não ter mais. E eu perguntei para ele se isso faz sentido para ele, se ele tem algum exemplo em relação a isso. Yes, please. So yeah, I think it's true, and I think there are two parts to this. The first part, the easy one that we can point out right away, is Arab honor culture. Although it exists, we know that Arabs, the culture itself
just like Japanese culture, is characterized with the deep sense of honor and pride, not just as some sort of an abstract idea, but an actual capital, social capital that people tend to constantly. So the feelings of humiliation and defeat definitely aggravate more the reactivity towards Israel. So, então ele falou que uma das primeiras coisas que existe muito no mundo árabe, que também existe, por exemplo, na sociedade japonesa, que ele citou como exemplo, é a honra e o orgulho. E de que realmente, quando a honra e o orgulho são atingidos, como por exemplo no caso de Israel durante as guerras, isso faz com que esse sentimento de humilhação fique cada vez mais forte e mais fervoroso. The second part is the one that has to do with Islam in Europe. So for the past 150 years, overwhelmingly, every single Arab or Muslim thinker or an intellectual, that question was their complete preoccupation all their life. The Islamic inferiority and the Western superiority. Why and when? Então, nos últimos 150 anos, todo o intelectual estudioso islâmico se preocupou em escrever a respeito da inferioridade do Islã frente ao Ocidente e da superioridade do Ocidente frente ao Islã, os porquês e os quandos dessa questão, dessa inferioridade em relação ao Ocidente. Yes. And that in the entirety of the Arabic literary or literature production for the last 150 years, there is a major part of it that deals or dedicated specifically to that question, which remains unresolved in the minds of many. Então, grande parte da literatura árabe é dedicada a esse tipo de tema, e essa pergunta e essa questão ainda estão totalmente sem resposta até os dias de hoje, na cabeça e nos corações de muitos. And the issue of Israel became the kind of the mantra and the symbol of that big issue. The constant defeats by so many Arab countries that are significantly wealthier, significantly better, where historically they used to be better armed, much higher number. Their constant defeat by such a small and tiny nation that the only advantage in their minds it had upon them is being more westernized and having more Western technology, became the issue that symbolizes their entire view of the situation of their civilization currently. So, então, para poder simbolizar toda essa questão de humilhação frente ao Ocidente, Israel e as vitórias de Israel, um país menor, com menos soldados, com menos dinheiro, menos recursos, mas com armas ocidentais, vencer tantas guerras de tantos países juntos, né, um país tão pequeno, com uma população tão menor, com condições físicas bem menores que os árabes durante essas guerras, e mesmo assim ter vencido, e representou para eles de perto e tão próximo na história, esse sentimento de humilhação que acabou sendo depositado nas costas do problema árabe-israelense daquela época. And if I can give examples, we will see that all of the major political and ideological projects in that part of the world for the last century put the issue of Israel at the center. For example, any project that wanted glory to return to the former glory. Let's say Nasserism in the 1960s, the Islamism, we see this with the Islamic Republic of Iran. We see this in the Muslim Brotherhood. We even see it in Erdogan today. Anyone who has this project to restore Muslim power, they have this disproportionate amount of focus on Israel. Então ele falou que todas as tentativas e todos os projetos que tentaram retornar para essa glória que não existe mais, mas que existia,
foca e coloca uma quantidade desproporcional de foco no caso de Israel e na existência de Israel e nesse ódio com Israel. Isso aconteceu com o nasserismo. Ele citou, por exemplo, aqui, ele está citando o Abdel Abdel Nasser, que foi o presidente do Egito na década de 60. Ele cita a Revolução Islâmica no Irã, que foi extremamente, continua sendo extremamente antissemita e antisionista, ou seja, anti-existência do Estado de Israel. Aconteceu isso com a Irmandade Muçulmana no Egito e em outros lugares, e acontece hoje em dia com a própria narrativa do presidente Recep Tayyip Erdogan, que é do presidente da Turquia, que também tem uma narrativa extremamente anti-Israel, justamente que qualquer figura e qualquer projeto que tente trazer uma certa união para trazer essa honra, essa glória de volta, tem um foco muito grande em anti-israelismo, entre aspas, vamos colocar desse jeito. Even modern jihadism, just one last example. So Al-Qaeda originally was not named Al-Qaeda. The original name of Al-Qaeda was the International United Front for Jihad Against Jews and Crusaders. Então, o verdadeiro nome da Al-Qaeda, que em árabe significa a base, the base, Al-Qaeda means the base, right? Yeah. Então, Al-Qaeda é a base, mas o primeiro nome da Al-Qaeda antes de ser Al-Qaeda era... Can you repeat the name again? The International Front. For a Frente Internacional for Fighting Jews and Crusaders. Para lutar contra judeus e cruzados. Esse era o nome inicial do grupo Al-Qaeda, fundado por Osama Bin Laden no Sudão em 1998. Okay, so coming back to story, you discover that you like this, and then you discover that you were lied your entire life until you were like 17, 18. And then you try to join the Hebrew department of the Cairo University in order to study Israel and study the Jews. And I wanted to ask what happened when you joined the university, and then I'm going to translate. Ele, voltando agora à vida dele, ele descobre que ele foi enganado boa parte da educação infantil dele. Ele começa a descobrir que realmente judeus e Israel não são aquele mal que ele escutou. E ele decide, então, estudar na faculdade, no Cairo. Ele decide entrar para o departamento de estudos hebraicos e judaicos na Universidade do Cairo, no departamento hebraico da Universidade do Cairo. Yes, please. Well, I discovered, it was really tragic because I discovered that the professors, the PhDs, they are the nation's experts on Jewish culture, on Jewish religion, and so on. They are just teaching the students, the same folklore, anti-Semitic stories and blood libels that people just hear in the street. Então, o que ele descobriu, infelizmente e terrivelmente, ele falou que foi uma experiência terrível, é de que o que ele descobriu é que os professores estão ensinando é o que, na verdade, as pessoas estão falando nas ruas. Repetição das mentiras e teorias das conspirações e teorias racistas e preconceituosas em relação a Israel e aos judeus. And it was extremely sad not to find like a single sane voice in the Egyptian academia who's actually teaching anything remotely objective about the Jews as people or Judaism as a religion. E foi extremamente frustrante para ele descobrir que ele não conseguiu encontrar uma voz sequer na sociedade acadêmica egípcia que pudesse ensinar de forma remotamente objetiva algo a respeito de Israel ou dos judeus. So and then after you discover that, you discovered the Israel Institute that was founded in Cairo after the peace deal with Egypt, and then you went there and you went to meet the first Israeli and the first Jew in your life when you were 18. And then I wanted to develop a little bit about this story because you met people and then
something happened after you left this institute. Então, perguntando rapidamente a ele, o Hussein descobre isso, ele descobre que ele não tem com quem falar dentro da faculdade, né? Ele descobre que não tem como encontrar uma voz decente e materiais decentes que possam dar a ele um pouco mais de luz a respeito da história de Israel e dos judeus como religião, e ele decide visitar o Instituto Israel do Cairo. The Cairo Israel Institute, what is the name of the institute? It was called the Israeli Academic Center. Centro Acadêmico Israelense, é um instituto acadêmico que foi aberto no Cairo por Israel, depois que Israel assinou a paz com o Egito em 1979. E ele vai para lá para se encontrar com o primeiro judeu e o primeiro israelense que ele vai encontrar na vida dele com 18 anos. Ele vai contar o que aconteceu depois. Yes, I just want to say first that place doesn't exist anymore. It's shut down. Oh, when? It was shut down after the Arab Spring, so in 2011. Então esse lugar foi fechado depois da Primavera Árabe em 2011. Yes. So I visited because, I wanted to meet an Israeli, I wanted to meet a Jew, and I did, and I was very happy. And just upon walking out from the building, I was stopped by Egyptian state, secret security, and they started interrogating me, suspecting that I might be a spy. Então, logo depois que ele saiu do prédio, ele falou que ele estava muito feliz, que ele conheceu o primeiro judeu, o primeiro israelense. Vocês vão poder isso ver no documentário que a gente está traduzindo, Minority of One, e também está escrito isso no livro dele, mas o documentário Minority of One, o StandWithUs está traduzindo para fazer uma premiere para o público brasileiro, então acompanhe as nossas redes a respeito disso. E depois que ele sai do prédio, ele é parado pela Polícia de Estado, de Segurança de Estado, e começou a fazer perguntas para ele. And started to make you questions. It was a shock of my life. I was very young, and I didn't expect to clash with the authority of the government this way. But that started, a series of very unfortunate encounters with the government security. E aí, desde então, ele era muito jovem, ele não sabia como lidar com isso, e ele não esperava que ele ia incomodar as autoridades do país com a ida dele para o centro acadêmico israelense, e no Cairo, e ele começa a ter uma série de encontros desafortunados com as autoridades egípcias. They suspected that I was a spy, that I was a Zionist agent, that I was a Jewish convert, and that was in the year 2010, and that entire year was extremely difficult, and it eventually led me to be detained in a military intelligence detention facility for about 2 months and a half, which was pretty much the worst time in my life. Então eles acharam que ele era. Can you repeat the beginning, because I think I missed something in the connection here. Sure. I was saying that that was in 2010, and that entire year became really bad, and I was interrogated over and over, arrested. Even my father was arrested, and eventually that led to. Sorry. Threats. They threatened you. Yeah. They threatened me, and then eventually that led me to spending the worst 2 months and a half of my life in a military facility. Military intelligence detention facility for being, suspected of being a Zionist agent, a spy. Ele foi diversas vezes investigado e interrogado, preso e solto, o pai dele também, por acharem que ele era um agente de Israel, um agente secreto, um amador ou até um admirador de Israel e tinha se convertido para o judaísmo, coisas do tipo. E ele eventualmente vai ser preso por 2 meses e meio num centro de detenção egípcia, e foi o pior momento da vida dele. If you can expand a little bit more about your detention. Eu pedi para ele expandir um pouco mais sobre os detalhes da prisão dele, que ele ficou 2 meses e meio preso. Isso foi em 2010. Yes, please. So it started on October 2010. I was supposed to do military mandatory service, but instead I found myself being interrogated by military intelligence,
because they suspected that I was a spy or a Zionist agent who were recruited by Israel. Yeah, então ele foi preso por esses 2 meses e meio por acharem que ele estava que ele era um espião. Ele estava, na verdade, querendo se alistar no exército egípcio e acabou sendo preso pelo próprio exército que ele queria ter se alistado. And it was the worst 2 months and a half of my life. There was torture, there was physical abuse, and there was no legal process whatsoever. Yeah. Então não teve um processo legal, ele foi preso, torturado, abusado, espancado. Vocês vão poder acompanhar isso no documentário também. E não teve nenhum processo legal a respeito disso, como eu disse antes. And then you were released after 2 months and a half, and that was closed. And what happened afterwards? So I was released at the end of December 2010, and then in January, the Arab Spring started. So a big revolution started the next month. Então, logo depois que ele foi solto, a Primavera Árabe começou no Egito. And of course, I was really, really angry about what happened. So I joined the revolution and I joined the Arab Spring to try to get a better government. But as you know, it ended up bringing the Muslim Brotherhood to power. Então ele obviamente estava muito bravo com o governo, então ele se juntou aos protestos, só que os protestos levaram à queda do Mubarak, que era o presidente, ditador, entre aspas, do Egito, e trouxe a Irmandade Muçulmana, que não era menos ditatorial que o próprio Mubarak. Yes, please. And things in 2011 were particularly deteriorating or getting worse in the issue of anti-Semitism, violence against the Christian minority, and eventually it was even hard for me to stay, so I had to leave, and I left, and I went to the United States as a political refugee. Então ficou cada vez mais complicado para cristãos, para pessoas como ele também, que tinham ideias mais progressistas em relação a assuntos tabus como esses de Israel e dos judeus, e ele eventualmente em 2011 foge e vai para os Estados Unidos, onde ele chega a receber o seu asilo político. Talking about your arrival in the United States, I don't want to spoil people about your documentary, which is very good and very emotional. I can tell you. Huh? And the book. And the book, of course. Yeah. I wanted to take you to when you arrived in the US. And actually, before I arrived at, I wanted to explain to the audience a little bit more about this narrative. We see that there are Memory and the Palestinian Media Watch. There are 2 websites and institutions that translate everything from the Arab media, all the cartoons, all the TV programs, everything. And it's clear the hatred that they have towards Western society, Jews, Israel in particular. Why you think that this kind of message that shows this don't arrive in the US universities where you have protests from the extreme left, actually, against Israel? Eu perguntei para ele o seguinte, fazendo um parênteses aqui da história dele, existem 2 canais principais, 2 instituições principais que traduzem tudo o que acontece na mídia palestina e na mídia em países árabes, que são programas antissemitas, que buscam teorias da conspiração, que buscam, de uma certa forma, demonizar judeus, demonizar o Israel, e que isso tudo está disponível para qualquer um que quiser acessar na internet, e do porquê que ele acha, então, que ninguém vê isso nas universidades nos Estados Unidos, e existem protestos da extrema esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas contra Israel e eventualmente até antissemitas, que não buscam esse tipo de informação dessa sociedade tanto conservadora, que é o contrário do que essa extrema esquerda diz proteger, mas ao mesmo tempo antissemita ao mesmo tempo. Yes, very easy.
It's actually the same reason that the EU or Europeans traditionally stand with the Palestinians against Israel. That because it's more comfortable, and it's uncomfortable to face the reality, because it's much easier to blame Israel, because in the words of one European diplomat, you know, when you talk to Israelis, you feel like you're talking to adults. When you talk to other people, you're talking to a 14-year-old neurotic girl. Which will be these other people? He meant the Palestinians. Ok. Ele diz que é muito simples responder isso. É o mesmo motivo pelo qual os europeus também ficam do lado dos palestinos em vez de ficar do lado dos israelenses, muitas vezes. E como um diplomata europeu uma vez falou, é mais fácil falar com um adulto é mais fácil falar com uma criança de 14 anos do que falar com um adulto. No caso, ele estava se referindo ao adulto Israel e a menina de 14 anos, os palestinos. Isso é um dos motivos pelo qual ele acha que isso é muito mais fácil, você ficar de um lado que é muito mais confortável politicamente do que você ter que encarar a realidade, de acordo com o Hussein. I would like to ask you something else now. I would like to ask you about your arrival in the US. So you arrived without anything. There is a question here about your family. If you want to answer, feel free. When and if you have contact with your family, less contact with your family, and what happened when you got in the US? You got help probably. Eu perguntei para ele o que aconteceu quando ele chegou nos Estados Unidos. Qual foi o último contato que ele teve com a família dele? Que foi uma das perguntas que uma das nossas espectadoras fez. Na verdade assim, a Raya perguntou como ficou o relacionamento com o Hussein e a sua família. So how is the relationship with your family, or what happened with the relationship and your family after you left and before you left, a little bit before you left, and if you got help? Well, before I left, my family had disowned me because I brought them a lot of shame. But now we kind of have it's better. It's still rocky, but we speak occasionally. Ok. Então ele falou que a família dele desonrou ele, então porque ele trouxe a eles muita culpa e muito sentimento de culpa. Hoje em dia ele já é muito rocky, que seria bastante tumultuado, mas eles falam ocasionalmente. You mean everyone, or just your mom or one of your brothers? My mother actually is pretty much the only one that I talk to. Então ele fala basicamente só com a mãe dele, com os irmãos. You have two brothers, three brothers and a sister. Ele tem 3 irmãos e uma irmã, não fala com eles, não fala com o pai dele também, mas fala com a mãe dele ocasionalmente. And how was the beginning of the 2011 when you get to the US? I got to the US in the beginning of 2012, but it was really difficult. I didn't know anybody. But eventually I received a lot of help from the Jewish community in Los Angeles and the Egyptian Christian community. And that help was extremely important in helping me to, move on and build a new life. Ele recebeu muita ajuda da comunidade de Los Angeles, especialmente a comunidade cristã de Los Angeles, que ajudou ele a se erguer e começar uma nova vida. Okay, we have a lot of questions from the audience. I want to have the opportunity to ask you those questions. Tell us how you encountered StandWithUs, because it's for us, for me, it's kind of a honor, and it's very happy for us to. My life actually, Hussein, was much easier than yours, because I was born in an open and liberal and truth place, and I just needed to go with the wave.
and of course working hard to get what I got, but in the end of the day, it's much more difficult to see people like you, and we call like a brute, a jewelry, people like you, because it's very hard to find it. When you find it, it's amazing, because are those voices that are going to change reality. And because Stand With Us is an education organization, what happened? How you got connected to Ross and to Stand With Us? Eu perguntei para ele como ele conheceu o Stand With Us nos Estados Unidos, como ele conheceu a Ross, a cofundadora e CEO do Stand With Us, a Ross Royston. E eu falei para ele que eu, por exemplo, nasci numa sociedade já livre, na qual eu precisei praticamente ir em direção à maré e não contra a maré. E apesar de eu ter trabalhado duro academicamente, e não só academicamente, para poder construir as coisas que a gente construiu, estudos, o próprio Stand With Us, a vida de cada um de nós, ele foi contra todas as possibilidades até chegar aonde ele chegou hoje em dia. Então eu perguntei para ele como foi isso e como foi o encontro com o Stand With Us. Yes, please. Thank you, André. It's an honor to work for Stand With Us because I truly believe in the mission. Actually, it was a mutual friend. At the time, I was new to Los Angeles and I was pretty much homeless. And I have an Israeli friend who's also a close friend to Roz, and he was in town, so he took me and we went to Roz for a Shabbat dinner. After Roz heard my story, she asked me to talk to the Stand With Us students and try to tell them my story and try to teach them about the Middle East, which I fell in love with because I want to educate people. I want to make people know what are the problems and how they can fix it, and the importance of education. Então ele era praticamente morava nas ruas depois de um certo tempo em Los Angeles, e um amigo em comum que é israelense levou ele para jantar de Shabbat in Ross house. You went to the Shabbat? Yeah. Então na casa, yeah, we know all those Shabbats. The house of Ross is a big family house, and Ross is the mother of everyone. Such an amazing woman. Então ele foi convidado para a casa da Ross, que é a CEO do Stand With Us. Eu disse agora que a casa da Ross é a casa de todo mundo, e a Ross é uma grande mãe, uma grande ser humano, e realmente é uma grande mãe, uma grande ser humano. E ele disse que aí ele começou a aprender o que o Stand With Us fazia, e eventualmente foi convidado para começar a dar aulas. Ross invited you to teach Hebrew. No, she invited me to speak to the students. Ela convidou ele para falar com os estudantes do Stand With Us, primeiramente os fellows, que nem nós temos um grupo de fellows aqui, lá dos Estados Unidos, and then I started to have a relationship with Stand With Us, and then I left to teach Hebrew, because I'm very passionate about Hebrew. But last year I started working full-time for Stand With Us, educating the students and educating the public about anti-Semitism and about Israel. Ele começou pontualmente educando e falando com estudantes ligados aos projetos educacionais do Stand With Us e dando aula de hebraico. Ele sempre foi muito apaixonado por hebraico, ele fala hebraico fluente. E desde então, desde o ano passado, actually I was with you a couple of weeks before you really got this position at Stand With Us. Right? We were together in Los Angeles when that happened. Então ele estava em Los Angeles, eu estava com ele justo nessa reunião de diretores do Stand With Us em Los Angeles, e logo depois ele virou um educador full-time do Stand With Us, e ele adora a missão do Stand With Us de poder conversar com as pessoas a respeito de antissemitismo no mundo árabe, de antissemitismo no mundo islâmico, da história pessoal dele, da história do conflito árabe-israelense, e poder fazer com que mais pessoas possam entender mais a respeito desse assunto. I want, before we start the questions that we have here, a couple of questions from the audience, that after you got your green card, you got your passport, where was the first place you went after you got your passport? Eu perguntei para ele, sorry, hold the spoiler.
eu perguntei para ele que depois que ele recebeu o green card dele, isso emociona tanto a mim como ele, depois que ele recebeu o green card dele e o passaporte dele, ele viajou. E qual foi o primeiro lugar para onde ele foi depois ele recebeu o passaporte? Yes. Of course, it was Israel. I wanted to see Israel. I wanted to be in Israel, and it was absolutely amazing, even more than I expected. Ele foi para Israel, a primeira vez que ele viajou para fora dos Estados Unidos, e a primeira vez que ele saiu do Egito também foi a primeira vez que ele voou. So the first time you travel aboard from Egypt was to the US. Correct. And then you stayed there, so it was the second time you ever got into a plane? Yeah, outside of America, yeah. Outside of America, or inside of America you travel a lot, yeah. But outside of America, so it was the second country you met. First US, second Israel. Correct. Ok, então a primeira vez que ele viajou de avião ever, né, na vida dele foi quando ele realmente foi para os Estados Unidos por causa do asilo que ele estava precisando receber nos Estados Unidos. Depois ele viajou algumas vezes de avião dentro dos Estados Unidos, mas sair dos Estados Unidos e ir para um segundo país foi para Israel. But tell a couple of words about Israel. It was absolutely amazing. It's beautiful. You know, Israel is very different than everywhere, and like everybody knows it. It's just very, very different. It's not really a Western country. You know, it's a Middle Eastern country, but with freedom and with dignity. It still has all the beautiful things of the Middle East, the warmth, the strength, the honor, but also has the openness and the honesty and the truth and the dignity. And it's just absolutely amazing. Ele falou que foi muito bom, muito, foi uma experiência incrível, que é uma experiência única. E Israel não é um país ocidental, é um país oriental, é um país do Oriente Médio mesmo, com todas as características de um país do Oriente Médio, o calor, a honra, o respeito, mas ao mesmo tempo é um país aberto, com liberdade, com democracia, com uma série de atributos que a sociedade liberal e livre tem. Então é um conjunto dos dois, mas ao mesmo tempo também é um país no Oriente Médio, não é um país ocidental. Então ele fala que é diferente de tudo, porque é um país no Oriente Médio, mas com a liberdade do Ocidente. And you tell me something, you said something in the documentary about the freedom of the Arab people inside of Israel, comparing to the Arab people, of course, in the Arab countries. Of course. And you say something very interesting. I'm going to translate and then you can answer that. Ele fala uma coisa muito interessante a respeito da liberdade da população árabe israelense, que são 20% da população, e é muito interessante o que ele fala a respeito dessa população, comparada com as populações árabes nos outros países. Yes, please. Well, it's not a secret that the free Arabs who live in the Middle East today are Israeli Arabs. It's an absolute fact. The freest Arabs on all the metrics, whether you're talking about personal freedoms, civic freedoms, political freedoms, the freest Arabs in the entirety of the Middle East are the Arabs who live in Israel. Então ele fala que não é um segredo no documentário de que a população árabe mais livre do Oriente Médio em relação a liberdades individuais, cívicas, políticas de gênero são os árabes israelenses, que não existe nenhuma outra sociedade árabe no Oriente Médio com a mesma quantidade de liberdade como os árabes que vivem em Israel, paradoxalmente num país não árabe. Hussein, we have a couple of questions. We are reaching more than an hour now, and so I want you to, if you can answer those questions, if it's okay for you, another 10, 15 minutes. So Cristina Fonseca asked how you is seen within the Arabs. Como você é visto no meio dos árabes? Bad. I mean, it's interesting that you're asking me this question now, because actually right before this webinar, I was examining a lot of Arabic comments of a video I made for the Stand With Us Arabic Facebook page, like 6,000 comments, and they were just pure poison. You know, you're a traitor, all kind of insults. So it's unfortunate. And it's probably that is the heaviest price that I pay. I truly still pay every day. It's just when you're completely
dismissed by your group and your community this way. Yeah. Então ele falou que ele justamente antes de eu perguntar isso, ele falou que antes de a gente começar esse webinar ele estava vendo os comentários na página do StandWithUs em árabe, que existe uma página em árabe do StandWithUs, e mais de 6.000 comentários pura poison. I forgot how to say poison in Portuguese. Toxic. Veneno. E ele falou que ele é muito ruim, ele chama de traidor, de um espião, e bom, palavras daí para baixo, e ele acha que isso é muito triste, muito ruim para ele sente muito mal de você ser totalmente excluído da sua comunidade. I'm so sorry, but I am sure that you are and many people tell it every day, that you are in the right place and they are in the wrong path, and we hope one day they will discover the truth like you did. Thank you. Eu falei que, enfim, que ele está no lugar certo e que eles estão no lugar errado, e de que um dia tomara que eles descubram que eles estão no lugar errado e possam se juntar ao Hussein. O Roberto Blatt pergunta, Roberto Blatt asks the following, that Quran has parts that contradict themselves in relation to the Jews, like the Jews hiding behind the stone, and others that they say that Jews, for example, are the people of the book, and Israel belong to the people of Israel, right? The Israelites, they say. Right. This is he asks that this is how everyone interpretate, or there is a way of there is a mainstream, or it depends who is reading. Então, o Roberto Blatt pergunta, ele fala a respeito de que o Corão tem trechos antagônicos, partes de trechos são contra judeus, partes são super simpáticos aos judeus. Ele está perguntando aqui se isso tem a ver com a interpretação de cada um na hora de estar lendo, né? Dizendo, aqui, fazendo um detalhe importante nesse webinar, de que em várias religiões existem interpretações radicais a respeito de pessoas que não são daquela religião e não necessariamente na religião islâmica. Yes, please. So it's true, there are contradictory parts, some positive, some very negative. And for the last century or so, the mainstream was completely dominated by the most negative things about Jews in the Quran that are anti-Semitic. But there are now emerging very few examples of religious leaders, imams, who are trying to change the understanding of these texts, to fight hatred. I mean, there's still very few, but the fact that it now exists, I think it's a big deal, and I think it's very, very important. And actually, one of them is a major Islamic religious figure, which is Sheikh Muhammad al-Isa, and he's one of the biggest imams in Saudi Arabia. Yeah, então ele falou que realmente existe esse tipo de ensino, só que agora tem mudado isso, e de que está cada vez mais scholars islâmicos e sheiks tentando mudar essa narrativa para uma narrativa mais positiva, e um deles é esse sheik na Arábia Saudita que está tentando mudar essa forma de as pessoas enxergarem os judeus em Israel para uma forma mais positiva, e realmente existem partes contraditórias, como o Roberto aqui pergunta, e realmente existe pessoas que interpretam a parte boa e tem pessoas que interpretam a parte ruim. Então, o professor Arthur Zimmerman is a good friend of StandWithUs. Good night, André and Hussein. I would like to ask if you still maintain relation with the people from the Arab world, from the time you were an extremist, or you had extremist views, and if he does not feel in anger in relations to the Muslim extremists on this other side, who must perceive him as a kind of traitor. I think that the main question is if you have a relation with people that were once, when you were once very radical, maybe you try to
give them tips for them not to be radical as you got this, and or if you have no contact with them. Just me to translate, o professor Arthur Zimmer, um grande amigo do StandWithUs, pergunta se ele tem contato com pessoas que ele tinha na época que ele era mais extremista e queria se transformar no jihadista ou combater Judeus em Israel. Yes, please. There's not a lot. There's maybe only one person that I know from that period. And I think that even that one person is slowly changing their ideas on pretty much everything. That's good news. One after one, it's you can fill a stadium. If everyone does with somebody else, right? Então, respondendo para o Arthur, sim, existe uma pessoa que ele tem contato e que devagarzinho ele tem mudado as suas visões. E eu disse a ele que de um em um a gente consegue encher um estádio se todo mundo fazer o mesmo. Tem muitas perguntas aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder de todo mundo, principalmente quem está fazendo várias perguntas. Pessoal, peço desculpas já de antemão. I said that there are many questions and many people are asking more than one question, so I want to take the opportunity to take another person. So Ronit Hamawi asked how your parents react to the ideas when you told them. And of course, if you succeeded to talk and to influence other Muslims at all, not just the extremists from the previous question, but at all in other ways. A Ronit pergunta como os pais dele reagiram diante das ideias quando ele apresentou essas ideias para eles e se ele conseguiu influenciar outros muçulmanos. Yes, please. My family was very angry, understandably, and we all. Many times, most of us, really, the most resistance we ever face when we try to do something is from the people that are closest to us the most. So my family was particularly harsh, more than other people. And I think I was able to persuade others to really open their mind to other possibilities and other ideas that they never thought about. Então, a família dele, sim, foi muito forte e ele falou que normalmente quando você vai perseguir ideias distintas da sua família, uma das ideias diferentes, normalmente as pessoas mais próximas de você são as pessoas que mais te repudiam. Então, a família dele repudiou muito ele. Ele conta esses detalhes mais emocionais que vale a pena vocês assistirem no documentário que a gente vai fazer a premiere e vamos anunciar aqui nas nossas mídias sociais, a Minority of One, minoria de um. Preparem os lenços, porque realmente é bastante forte a história dele. Ele está nos poupando aqui de alguns detalhes, principalmente para ele e eu não chorarmos ao vivo. O Marcos Tucherman asks, what is your main goal? O Marcos pergunta qual é o seu principal objetivo. If you want to be brief. Sure. And I think that can be the last question. I think that's a good thing to end on. I think my main goal is to create a new idea for Arabs, a new mental space where people can have new ideas and can think new ideas. Because we touched on this a little bit, but as I said, for the last 2 centuries, the Muslim world has been going through a very, very deep crisis. And I think this deep crisis is because of the failures of all the intellectuals and all the thinkers to create any good idea. And I think if I can help just a little bit to introduce a new good idea, just a small one, I think that would be a huge, huge difference. Just the idea that you can't define yourself by hatred. You can't define yourself by your conflict with others. You have to find something in you that is valuable. That's amazing. Então, ele na verdade diz que os últimos 200 anos o mundo islâmico e árabe não conseguiu produzir pessoas suficientes para poder mudar essa crise existencial, porque você não consegue definir quem é você através da crise, da briga e da guerra com os outros. Você só consegue definir quem você é através de você descobrir
algo que é valioso dentro de você. E se ele puder contribuir hoje em dia com novas ideias para poder produzir uma nova sociedade e poder trazer árabes e muçulmanos a pensarem de uma forma diferente, aqueles que têm ódio nos seus corações e que se definem através das suas posições políticas ou ideológicas em relação à briga com os outros, e ele conseguir fazer com que isso aconteça, isso é o principal objetivo dele. Daniel, Hussein, we had more questions, but unfortunately we're going to finish. It was a pleasure and an honor. I have you as a friend, and you know we always go around Los Angeles together when I go up there, and I hope to see you soon. We actually had 2 trips canceled, right, this year. Unfortunately, yeah. Supposed to be together in June and in August, and we fortunately needed to cancel that because of the coronavirus. And I hope you guys are safe there. Protect yourself. Use masks. If you don't need to go to the street, don't go to the street. You know, follow the Arnold Schwarzenegger advices, right? He advises every day. And thank you very much, and thank you for everything you did. It's amazing. It's an honor. It's an honor to work for an institution and to have founded StandWithUs Brasil here, and to have a person like you talking to us is a privilege for the Brazilian Jewish community and the others that are watching us that are not from the Jewish community, but are from the community of the curious people and the Christian community as well, and people that want to learn and want to know more. And people that wanted to meet you actually and to see who you are and your amazing story. So thank you. Now I'm going to translate my final wishes, and then you can say your final statement, and then I'm going to finish this session. Eu agradeci ao Hussein por tudo que ele por tudo que ele fez, sendo bastante breve na minha tradução. É uma honra poder ter cofundado e estar na frente da StandWithUs Brasil, uma instituição que preza bastante pela educação e ter uma pessoa como o Hussein falando conosco, com a comunidade judaica, com a comunidade não só judaica que está nos assistindo agora através das nossas mídias sociais, e possam também ter a curiosidade de conhecer o Hussein, conhecer sua história, de que é uma honra poder ter pessoas como ele perto de nós. Disse a ele, brinquei com ele a respeito da nossa amizade que nós temos fora do StandWithUs e das nossas voltas e viravoltas que nós damos em Los Angeles quando a gente está junto nos dias livres, antes e depois das reuniões e das conferências que nós temos lá. Desejei a ele saúde e proteção nessa época de coronavírus e de que nós nos encontramos em breve. Hussein. Thank you very much, André, and thank you everybody for being here to listen to me. Thank you for the StandWithUs Brazil team. It's an absolute honor to do this. And I'm looking forward to actually being in Brazil and speaking to your audience and meeting them in person. Thank you. We're going to make that happen. Thank you so much. Thank you. Thank you. I invite the StandWithUs team now, por favor, encerrar a nossa sessão. Boa noite a todos. Good night, Hussein. Thank you.